Você sabia que a nova instrução da Receita Federal pode impactar as obrigações acessórias da sua empresa? Pois é, a nova IN 2272 da Receita Federal do Brasil, ela veio legislar com relação às obrigações acessórias. Mas por que isso? Mais burocracia? Menos trabalho operacional? Hoje nós vamos tratar sobre isso nesse conteúdo. Nós somos a Alessa Biasini, Gestão Empresarial, somos especialistas em recuperação tributária, de créditos previdenciários e também fiscais. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe com pessoas que estão envolvidas no setor tributário, que querem saber mais conteúdo sobre esse, principalmente as novas mudanças diante ao cenário tributário nacional. Mas o que de fato é a IN 2272? Ela tem o objetivo de desconsiderar a obrigação acessória do lastro do crédito. Obrigação essa que era totalmente necessária anteriormente entre as empresas que possuíam ação de trânsito em julgado e que precisavam ainda demonstrar as retificações da origem do crédito. Essa instrução, ela vem trazendo essa remoção dessa etapa do processo credor. Anteriormente era necessário que, ainda que com ação transitada em julgado, fizesse as retificações, as declarações fiscais ou previdenciária, ela veio trazer essa desconsideração com relação ao cumprimento das obrigações acessórias. Alinhado com o princípio da eficiência administrativa, com o intuito de trazer essa agilidade num processo, uma vez que essas obrigações já não estão mais vigentes, bem como, por exemplo, retificação de CFIP ou eventualmente DCTF fiscal mensal, que era corriqueira em períodos anteriores. Hoje não temos mais a obrigação, segundo essa instrução normativa, de fazer a retransmissão desses arquivos, demonstrando então a origem do crédito. E por que essa IN ela é relevante? Agora, saindo do ponto jurídico e voltando para o dia a dia das empresas. Você possui uma ação que transitou e o seu escritório de advocacia entregou para você essa ação transitada. Agora, pensando no conceito em que a minha equipe, ou no qual o contábil da minha empresa, ele vai fazer essa obrigação acessória, ou seja, anteriormente havia necessidade de alteração das declarações, como por exemplo a DCTF mensal, que hoje não mais ela é vigente e foi substituída, por exemplo, pela DCTF Web, unificando assim os tributos fiscais, né? Não todos, mas ainda a grande maioria deles com o previdenciário também. Agora, pensando num contexto em que uma empresa possui muitas obrigações acessórias, muitas declarações, mesmo ela tendo essa ação transitada, ainda existia no dia a dia prático contábil dessa organização uma demanda muito extensa, o que poderia onerar em muito essa empresa a se creditar deste crédito que já foi disponibilizado via ação judicial. Então, ou seja, por que ela é tão importante? Ela vai diminuir e muito esse processo da recuperação de crédito, ainda que seja judicialmente, mas agora essa IN, ela vem de fato trazer essa instrução para desconsiderar para períodos de ação judicial essa obrigação acessória da retificação. Então, ou seja, trazendo uma agilidade administrativa para que de fato a empresa possa se apropriar desse crédito que ela ganhou em ação judicial. Mas quais são os pontos de atenção com relação a essa IN? Ela vem informar com relação à parte da obrigação acessória, como nós dissemos aqui. Entretanto, nós também temos que levar em consideração sobre a parte técnica. Por quê? A Receita Federal não está obrigando mais a retificação, mas ela pode ainda nos próximos 5 anos solicitar memória de cálculo, solicitar o parecer contábil, solicitar ali de fato o demonstrativo com relação aos recolhimentos efetuados, como por exemplo, se nós estávamos pleiteando um crédito de exclusão de ICMS. Anteriormente, nós teríamos que fazer a retificação do FD Contribuições para demonstrar esse lastro credor, juntamente também com a DCTF fiscal. Neste momento, eu não preciso mais necessariamente retificar essas obrigações. Contudo, eu preciso de forma minuciosa e técnica fazer o levantamento da memória de cálculo, mesmo no processo de habilitação com a Receita Federal, processo esse que vai me dar o poder de compensar, mas possuir também todo esse histórico para que, se eventualmente a Receita me questionar ou se eventualmente eu passar por um tipo de auditoria, seja do fisco ou externa, eu consigo de prontidão demonstrar essas informações. Então nem tudo é flores, não preciso mais fazer a retificação, contudo o controle diário, técnico e contábil ainda se faz necessário. E como eu posso aplicar isso no dia a dia da minha empresa? Mapear se a minha empresa possui eventualmente ações que estão a transitar ou ações que transitaram recentemente, o escritório jurídico passou isso para minha contabilidade. Nesse sentido, eu consigo mapear essas frentes de ações pré-existentes ou ações que já saíram e eu consigo fazer esse levantamento e instrução da minha equipe para desconsiderar obrigações acessórias que não estão mais vigentes, como nós mencionamos aqui, ou ainda manter alguns ajustes que são necessários a fim de controle e histórico futuro. Então, na frente hoje que é mais necessária seria essa organização. Você que possui uma empresa com diversas ações que foram ingressadas, ou você que pretende ingressar com algumas ações, tem aí essa necessidade de uma organização interna com o seu contábil, com o pessoal responsável do seu fiscal, para que isso seja uma realidade com o intuito de trazer uma agilidade à administração
administrativa e posteriormente até a título de histórico contábil você ter isso fácil acesso. A Instrução Normativa 2272, ela vem com o objetivo de trazer essa agilidade administrativa. Contudo, ela ainda requer uma alta atenção com relação às obrigações que, ainda que desconsideradas, mas ainda de fato há a necessidade, após fazer o processo de habilitação do crédito junto à Receita Federal, de continuar acompanhando de forma técnica e contábil o lançamento desses créditos. Ou seja, eu tenho uma ação que transitou em julgado, eu vou fazer o processo de habilitação junto à Receita Federal, então eu preciso de uma equipe técnica para fazer o levantamento dos valores. Após essa apuração e levantamento dos valores, eu habilito junto à Receita Federal, recebo um despacho deferindo a minha habilitação e aí de fato eu posso fazer a determinada compensação que nós chamamos do próprio Perdicomp Web, disponibilizado pela Receita Federal. Só que qual que é o ponto de atenção neste caso? Ainda que com a memória de cálculo, eu preciso fazer o chamado controle de compensação, porque nem sempre eu vou ter um débito no qual eu consigo lançar completamente esse saldo credor. Então, ou seja, é necessário ter uma equipe altamente especializada que consiga, além de levantar este crédito para mim, fazer o lançamento contábil e também a própria compensação mês a mês com esse histórico para posteriormente arquivamento e controle da organização. Nós da Alessa Biasini somos especialistas no processo de apropriação do crédito, a apuração e de fato a apropriação. Ainda que não seja mais necessário, de acordo com essa instrução que nós falamos aqui, a retificação, seja das obrigações acessórias previdenciárias ou fiscais, mas ainda assim a parte da Perdicomp Web, bem como também a memória de cálculo e o controle de compensação se faz altamente necessário para que a empresa possua aí de fato esse histórico e também ela tenha segurança de que de fato ela está efetivando a compensação de forma segura com a legislação vigente. Se você conhece empresas que possuem essas dificuldades, se você é empresário, contador ou até mesmo tem um escritório jurídico que tem ações que estão a transitar, nós da Alessa Biasini somos especialistas na apuração e apropriação de crédito. Então compartilhe esse vídeo com quem precisa saber mais, siga, comente aqui, deixe nos comentários aquilo que você precisa saber, quais informações você acha pertinentes sobre este tema e nossa equipe está à disposição para melhor auxiliá-los. E se você quer saber mais como essas mudanças impactam a sua empresa, como essas mudanças nos impactam diretamente os seus clientes do escritório de direito ou até mesmo os seus clientes do escritório contábil, nós da Alessa Biasini somos especialistas no cumprimento das obrigações acessórias, também somos especialistas na apuração e na efetivação e na apropriação do crédito, ainda que desconsideradas as obrigações acessórias, mas no processo de apropriação e acompanhamento do controle de compensação, nós somos aí especialistas técnicos contábeis para essa execução. Então, se você conhece alguém, se você tem também parceiros e clientes que precisam saber mais, comente aqui, deixa o like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo com quem quer saber mais com relação às atualizações da parte tributária no cenário nacional.